Eu quero, nessa noite, compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nesses dias. E o tema de hoje é conquistando o que já é meu. Amém? Fala assim para o teu irmão: você precisa conquistar aquilo que já é teu. Parece meio estranha essa afirmação, né? Afinal, se já é teu, talvez não faça muito sentido, né? Mas lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo ele nos faz uma afirmação interessante. Ele nos diz, eu vou ler para vocês, eu vou ler na linguagem de hoje e em outra linguagem. Na linguagem de hoje diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Numa outra versão diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, é que por nós estarmos numa relação com Cristo, por nós estarmos em Cristo, Paulo está dizendo que por isso, por causa disso, nós já recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. Não é, queridos? Ou seja, na nossa relação com Cristo, nesse pacote, vamos colocar assim, a Bíblia diz que nós fomos abençoados com muitas coisas. A Bíblia diz com todas as bênçãos espirituais. Mas, muitas vezes, apesar desta verdade, apesar desta afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui, muitas vezes nós não nos sentimos assim. É ou não é verdade? Ou é só comigo? Né? Porque receber algo não significa usufruir. Fala para o irmão: receber não significa usufruir. Eu quero dar um exemplo aqui. Imagine que você tem um parente distante, amém? E esse parente se foi e deixou uma herança maravilhosa para você. Eles vêm até bem subindo, né? Mas imagina pelo menos, né? Essa herança está no seu nome, ela é sua, ela foi deixada para você, ela é sua por direito. Você pode ir lá e receber essa herança quando você quiser, mas por algum motivo ou razão isso não lhe foi informado, você não sabe disso. Portanto, apesar dessa herança ser sua por direito, você nunca vai poder usufruir dela. Por quê? Porque você não sabe disso, e porque você não sabe disso, você não pode tomar posse destas riquezas. Faz sentido para vocês? E na semana passada eu compartilhei com vocês um pouco a respeito do povo que Deus tirou do Egito. Vocês lembram? Domingo passado. E nós vimos que Deus ele tira o povo hebreu do Egito, da escravidão do Egito, mas Deus ele não tira somente o povo do Egito, o que já seria maravilhoso, amém? Sair da escravidão, sair da opressão de Faraó. Se Deus só tivesse feito isso, já seria incrível, não é? Mas o plano de Deus era muito maior do que esse. Deus não só tirou o povo do Egito, como também fez uma promessa para eles, de que levaria esse povo para onde? Quem lembra? Para uma terra, para Canaã, para uma terra
uma terra próspera, uma terra onde eles poderiam morar, uma terra onde eles poderiam habitar, uma terra que poderia receber todo aquele povo e eles poderiam ser muito felizes ali naquele lugar. Então Deus não somente tirou o povo de uma condição de escravidão, como queria levá-los para um lugar chamado Canaã. E como nós vimos na semana passada, apesar de toda a teimosia do povo, Deus falou para Moisés: Moisés, sai daqui e vai para a terra que eu dei para vocês. Vai para esse lugar. Eu vou mandar um anjo, lembra da história? Eu não vou, porque se eu for, eu vou acabar com esse povo, porque esse povo é teimoso. Mas vocês podem ir. A terra é de vocês. Eu prometi, eu fiz uma aliança com Abraão, de que eu faria de Abraão uma grande nação e daria para vocês uma terra. E eu vou cumprir a minha aliança. Vocês podem ir, a terra é de vocês. Já está dada, a vitória é de vocês. Se lembram disso? Então, esse povo estava ali, então, saindo do Egito e se encaminhando para esse lugar chamado Canaã. Nós vamos, nessa noite, ficar no capítulo 13 e 14 do livro de Números. Amém? Eu não vou ler os dois capítulos, porque é longo. Eu vou fazer um resumo contextualizado para vocês e vocês leem em casa, amém? Números, capítulo 13 e 14. Quem sabia que tem um livro na Bíblia chamado Números? Algumas pessoas, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, amém? 5 primeiros livros da Bíblia. Então está no quarto livro da Bíblia, livro de Números, capítulo 13 e 14. Eu quero continuar um pouco da história da semana passada, num outro momento, onde o povo avança então na sua peregrinação, e Deus fala para Moisés o seguinte, Números capítulo 13, versos 1 e 2, Deus diz para Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Então Deus fala a Moisés o seguinte: eu dei uma terra para vocês, essa terra é de vocês, e eu quero que vocês separem líderes. Eram 12 tribos, portanto 12 homens, e eu quero que vocês vão lá olhar essa terra, eu quero que vocês vão lá conhecer essa terra. Então Deus dá essa ordem a Moisés, e depois no verso 17 a 20, diz assim: quando Moisés os mandou, então Moisés chama os homens, tem a relação dos nomes. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão para a região sul e subam pelas montanhas, vejam bem que terra é essa, vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não, examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não, vejam se há matas, tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Então, conforme a ordem de Deus, Moisés manda os homens, e Moisés, resumindo, ele disse o seguinte: vão lá e conheçam, andem pela terra, conheçam aquilo que Deus nos deu, vejam se a terra é tudo isso que Deus falou que seria, né? Se realmente a terra é uma, como na Bíblia diz, uma terra que mana leite e mel, né? Que na linguagem bíblica queria dizer uma terra boa, né? Uma terra próspera, uma terra frutífera, um lugar de bênção. E assim, a Bíblia diz que esses homens, esses espias ou espiões hebreus, então eles entraram em Canaã, e por 40 dias então eles permaneceram naquele lugar, conhecendo aquilo que Deus havia dado
a eles. E aqui eu creio que existe um primeiro princípio espiritual para nós conquistarmos aquilo que é nosso. O primeiro princípio é que você precisa conhecer o que é seu. Amém? Amém. Fala para o teu irmão, só podemos tomar posse do que temos conhecimento. É ou não é? A primeira verdade a respeito de conquistar o que é seu é você ter conhecimento, você saber o que Deus lhe deu. É ou não é? Porque caso contrário ficaria difícil. Então eu creio que Deus disse para Moisés: Moisés, vai, pede para que o líder de cada tribo vá e conheça aquilo que eu dei para vocês. Nós não podemos tomar posse, nós não podemos conquistar aquilo que nós não temos conhecimento. Nessas semanas que nós temos nos encontrado na sala de apoio, nas segundas-feiras, às 8, fazendo propaganda já, eu ouvi uma história interessante, eu quero reproduzir para vocês, que exemplifica esse princípio. Havia um jovem que tinha um desejo de mudar de vida, e ele então comprou comprou uma passagem de navio, né, para ir para uma nova terra. Talvez uma alusão aí aos imigrantes, né, que vieram ali fugindo da guerra, né, os nossos imigrantes, né, Nadine? Eu acho que talvez muitos aqui que vieram. E esse jovem, ele juntou um pouco de recurso, comprou essa passagem de navio para uma terra distante e guardou um pouco de recurso para que então ele pudesse chegar nesse lugar e começar a vida. E quando ele estava embarcando no navio, ele se lembrou de que a viagem era longa, uma semana de viagem, e ele precisava comer. Então ele falou: vou comprar um pouco de biscoito, um pouco de água, para eu poder me alimentar durante a viagem. E assim ele foi correndo, comprou alguns biscoitos e água, e entrou então no navio e foi para sua cabine. Aquela cabine mais lá embaixo, né? Mais simples. E ali ele se trancou na sua cabine e deu início à sua travessia para uma nova terra distante. E ali ele ficou um dia, 2 dias, e ele sempre ouvia as pessoas passando pelo corredor e o responsável ali pela sua área, passando com o sino, tocando, dizendo: olha, o café está sendo servido, o almoço está sendo servido, e a janta está sendo servida. E ele ali no quarto, ele não saía do quarto, pensando: eu não tenho condição, como que eu vou pagar por esse alimento? E ali então ele permanecia comendo seu biscoitinho, sua água. E 2 dias se passaram, 3 dias se passaram, 4 dias, e as pessoas começaram a ficar preocupadas com ele, porque ele não saiu do quarto. E o rapaz foi lá e bateu e disse: olha, querido, o que está acontecendo? Você não sai do quarto. E ele abriu a porta, já abatido, depois de 4 dias comendo biscoito e água, e veio abatido, e ele falou: olha, por que você está aí? Né? Venha comer com a gente e tal. E o rapaz ficou assustado, disse: não, eu não posso, eu não tenho condição. E o guarda, né? O guarda, ele falou: como assim? Não estou entendendo. Você não sabia que quando você comprou o bilhete, todas as refeições já estava tudo incluso, né? Então, eu creio que essa história ilustra bem uma realidade espiritual, a realidade de que em Cristo Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, que em Cristo nós temos a possibilidade de viver
uma vida plena, de que em Cristo nós temos uma mesa posta para nós, mas por algum motivo nós ainda continuamos vivendo de biscoito e água. A mesa é nossa, nós temos direito a sentar nessa mesa, nós temos, essas bênçãos já nos foram concedidas por causa de Jesus Cristo, mas nós continuamos desnutridos ou continuamos fracos porque acreditamos que a vida é só bolacha não, biscoito e água. Eu sou paulista, né? Bolacha. Faz sentido o que eu estou falando, queridos? Então já é nosso, mas nós não usufruímos. Já nos foi dado, nós já recebemos tudo isso em Jesus Cristo, na nossa relação com Ele, mas nós não usufruímos. Por quê? Porque nós não conhecemos aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Fala para o teu irmão, a ignorância, ela custa um preço alto. A falta de informação, a falta de conhecimento nos coloca num lugar de vulnerabilidade, nos tornamos vulneráveis. À medida em que nós estamos numa relação com Cristo, mas numa relação superficial, e nós não conhecemos tudo aquilo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, tudo aquilo que Ele nos deu por direito. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios, nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais, ou seja, há um banquete para nós, mas nós continuamos vivendo miseravelmente, ou vivendo uma vida espiritual miserável, porque nos falta conhecer. Por isso eu creio que Deus mandou que os espias fossem à terra, para que eles pudessem conhecer, para que os olhos deles pudessem ver claramente o que estava ali, o que Deus entregou para eles. Porque à medida em que eu conheço o que Deus tem para mim, esse é o primeiro passo para eu poder tomar posse daquilo que é meu. Essa manhã eu lembrei da frase que a Kika sempre fala: eu não quero nada menos, nada mais do que aquilo que Deus tem para mim. Não, do que tudo. Vamos lá, de novo, vamos lá. Eu quero nada mais, nada menos do que tudo aquilo que Deus tem para mim. Amém. Amém. Amém, irmão? Nem mais, nem menos. Eu só quero aquilo que Deus tem, tudo que Deus tem para mim. E eu só vou viver esse tudo à medida em que eu souber o que é este tudo. Em eu conhecer que bênçãos espirituais são essas, o que Jesus conquistou na cruz para mim. E então colocar os meus olhos nisso, ter a revelação do Espírito Santo me mostrando essas riquezas maravilhosas que eu tenho em Cristo Jesus, para que então eu possa tomar posse dessas verdades na minha vida. Eu trago aqui algumas promessas de Jesus para nós, promessas que a Bíblia revelam para nós. A primeira em João 10:10, só para exemplificar o que eu estou dizendo. Em João 10:10, Jesus ele diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Na outra versão diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém, queridos? Essa é a vida que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Nem menos, nem mais. Vida plena, vida completa, vida abundante. Jesus conquistou isso para você. Isso é teu por direito. Em Efésios capítulo 1, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo ele fala: peço que Deus, olha que linda essa oração, peço que Deus abra a mente de vocês. Efésios 1, 18 e 19. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele nos chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele.
Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Paulo está dizendo: eu oro, eu peço para que vocês vejam, eu oro e peço para que vocês conheçam, saibam como são maravilhosas as bênçãos que Deus prometeu para nós. E ele fala mais: eu ainda peço que vocês conheçam o grande poder que age em nós, aqueles que creem. Fala que não existe um poder agindo em você. Aí você vai dizer: mas que poder é esse? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos é o mesmo poder que hoje está em mim e em você. Não é maravilhoso isso, queridos? Está à nossa disposição um poder maravilhoso. O mesmo poder que arrancou Cristo da morte, trouxe Ele à vida e colocou Ele sentado à destra do Pai. Esse poder está em nós. Foi dado para você. Você que crê nele. Colossenses 2, 2 e 3 diz que Cristo é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. A Bíblia diz que nós que cremos nele, que estamos em Cristo, nós temos acesso a um conhecimento e a uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que não é natural, ela é sobrenatural. Amém, amados? É teu, foi te dado, é teu por direito. E muitas vezes nós ficamos vivendo pela nossa sabedoria, muitas vezes nós ficamos limitados e resumidos àquilo que a nossa mente entende, ao entendimento humano raso, quando nós temos acesso a todo o conhecimento, toda a sabedoria de Deus. É ou não é? Temos uma mesa, um banquete, continuamos comendo biscoito e água, ou bolacha, como diriam os paulistas. Hebreus 4:16, um texto que eu gosto muito, diz: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Aí o autor de Hebreus está dizendo: queridos, vocês têm toda a graça e a misericórdia de Deus disponíveis para você. É teu. É só você tomar posse disso. Entra na presença de Deus, entra no trono da graça, porque ali você vai encontrar graça e misericórdia sempre que você precisar de ajuda. Não é de vez em quando, não é quem sabe, que sai, ouça ou te responda, não. Sempre que você precisar, há um lugar onde você pode entrar, é teu. Você vai encontrar graça e misericórdia. Estão entendendo, queridos? Assim também aquele povo tinha um lugar, assim também aquele povo tinha uma bênção reservada para eles, uma terra separada para eles. E a história continua e diz que assim os espias foram ver a terra. Vocês vão ler em casa depois, Números 13, 14. Então os espias fizeram como Moisés havia ordenado, e eles foram e espiaram a terra por 40 dias, e eles viram ali que a terra era realmente tudo aquilo que Deus falou, que eles encontraram ali uma terra que emana leite e mel, eles encontraram ali um lugar maravilhoso para se habitar, era uma terra próspera, era uma terra frutífera. Então eles realmente colocaram os olhos naquilo que Deus havia dado para eles, e Deus não mentiu, Deus não nos enganou, Deus não ludibriou, Deus não falou uma coisa e na hora era outra coisa, não. Tudo que Deus falou, ali eles encontraram em Canaã. E também encontraram ali cidades, povos que habitavam
cidades fortificadas, encontraram ali gigantes e voltaram depois desse período com um relatório. E quando eles começaram a trazer o seu relatório, eram 12 homens, e eles disseram: realmente nós encontramos tudo o que o Senhor falou, a terra é maravilhosa. Eles inclusive trouxeram uvas. Se você ler o texto, depois você vai ver que 2 homens precisaram de 2 homens para carregar um cacho de uva. Eu fico pensando que uva era essa, mas está escrito na Bíblia, amém, queridos? Então, talvez uma uva melancia, uma uva de tubo, uma uva, sei lá, uma bela uva, né? Trouxeram os frutos da terra também. E Josué e Caleb estavam super animados. Josué e Caleb, que eram 2 dos 12 espias, eles disseram: a terra é boa, né? Vamos entrar, vamos invadir, porque com certeza o Senhor já nos deu, essa terra é nossa, vamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu por direito. Mas haviam outros 10, e esses outros 10, eles resolveram colocar os olhos no outro lado da história. E esses outros 10 disseram: realmente, mas as cidades são fortificadas, existem ali muitos inimigos, muitos povos, e são povos fortes, existem ali também os gigantes. E eles começaram a trazer uma outra versão do relatório que eles haviam trazido dessa visita. Diz o texto, depois vocês leem em casa, que esses 10 espias começaram a contaminar o povo, começaram a trazer medo para o povo, começaram a trazer incredulidade para o povo, começaram a disseminar ali uma fake news, né? Seria hoje nos nossos dias, né? De que eles não poderiam entrar ali porque eles seriam destruídos. E eles diziam assim: eles são tão grandes que nós nos víamos como se nós fôssemos gafanhotos aos olhos deles. Tipo, se nós entrarmos ali, nós seremos destruídos. E aqui eu quero trazer o segundo princípio para nós que queremos conquistar aquilo que Deus já nos deu. O primeiro é nós conhecermos aquilo que o Senhor já entregou para nós. O segundo, nós precisamos ter fé e coragem para enfrentar os inimigos. Amém, querido? Amém. Deus já nos deu essas coisas. Mas o fato de Deus já ter nos dado não significa que nós vamos usufruir automaticamente. Deus entregou e agora Ele pede que a gente conquiste isso. Amém? Eu creio que aqui é uma parceria nossa com Deus. Porque a nossa relação com Deus é baseada na fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, Deus está dizendo para nós: olha, querido, eu te dei isso, vem buscar. Olha, isso aqui é seu. Vem agora tomar posse disso. Então, Josué e Caleb, eles demonstraram grande fé. Eles falaram: não, nós vamos entrar e nós vamos conquistar essa terra. Eles não ficaram olhando para os inimigos. Porque, queridos, sempre haverá inimigos. Sempre vão se levantar inimigos contra você para que você não usufrua do que Deus já te deu. Sempre. Eu destaco 3 grandes inimigos que tentam se colocar entre nós e a bênção de Deus, entre nós e aquilo que Deus já nos entregou. Primeiro é o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo é caído, e nós vivemos nesse mundo, e esse mundo trabalha contra
a nossa prosperidade. Esse mundo trabalha para que a gente não experimente a vida abundante que é em Cristo. Ele quer nos tirar do rumo, Ele quer nos tirar do prumo, Ele quer nos colocar em outros caminhos, para nos afastar de Deus. Ele quer que a gente continue no deserto, para que a gente não entre na terra prometida. Por isso que Romanos 12 diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, não tomar a forma desse mundo. Um outro grande inimigo que nós temos é a nossa natureza. A nossa natureza humana, o velho homem, o cabra safado, amém? A nossa natureza que é inclinada ao pecado. A Bíblia diz que a nossa natureza humana não quer saber de Deus. A nossa natureza humana é desesperadamente corrupta. Ela quer nos dragar para o pecado, ela quer nos levar a toda sorte de morte e destruição, porque a Bíblia diz que quando nós semeamos na carne, nós colhemos morte. Mas quando nós semeamos no Espírito, nós colhemos vida. Portanto, nossa natureza humana é uma grande sabotadora da nossa vida abundante em Cristo. Temos o diabo e seus demônios, o inimigo da nossa alma, o tentador, aquele que trama, aquele que anda ao nosso derredor tentando nos dragar, também é um grande inimigo que nós temos. Portanto, nós temos grandes inimigos, assim como os hebreus tinham também inimigos na terra. Mas diante disso nós precisamos nos posicionar, queridos. E eu oro para Josué e Caleb, e eu oro e eu peço a Deus que nós sejamos essa geração de Josué e Caleb, porque ao momento em que eles olharam a terra e enxergaram a diversidade, eles não temeram, eles creram, eles confiaram, eles tiveram fé e coragem para dizer: vamos entrar na terra e vamos conquistar aquilo que Deus nos deu. Amém? Qual que não? Você precisa de fé, de coragem para viver as promessas de Deus. A fé nos torna corajosos e ativos. Não é? Por isso que a fé é tão importante na nossa jornada. Por isso que a fé nos move, a fé nos torna vivos, a fé nos torna ativos. E eu fui lá no dicionário ver o que significa a palavra ativo. Olha que interessante. Dicionário também é cultura, não é? Você pode abrir lá e você procurar, você vê como isso vai ser abençoado. Palavra ativo significa pronto para agir. Amém? Ou seja, a fé nos torna prontos para ação. Amém? Vivo, laborioso, diligente, empreendedor, que tem eficácia, enérgico, eficaz, que possui capacidade de ação, capaz de agir diligentemente, que faz parte de algo ou tem influência sobre, atuante. Essa aqui eu gostei, que está prestes a entrar em erupção, ou que poderá eventualmente entrar, um vulcão ativo, não é, galera? Que está carregado eletricamente. Eu fico com o irmão, mas vê se está dando choque, né? É um circuito elétrico ativo. Eu gostei disso. A fé nos torna corajosos e ativos. Ou seja, a fé nos torna prontos, vivos, enérgicos, prontos para entrar em erupção. Amém? Esse é um crente de verdade. Ele não vai viver nada menos nem nada mais do que tudo que Deus tem para ele. Seja qual for a adversidade, seja qual for os problemas, eu vou crer em meu Deus e vou entrar e vou tomar posse daquilo que Ele conquistou para mim na cruz. Amém? Agora os outros 10, eles resolveram colocar os olhos aonde? Nos gigantes. Eles começaram a olhar para a adversidade e começaram a o quê? Ter medo. Ou seja,
seja, o outro lado da moeda. A incredulidade nos torna covardes e passivos. Se a fé nos torna corajosos e ativos, a incredulidade nos torna covardes e passivos. Eles começaram a disseminar entre o povo uma palavra de incredulidade. Foram covardes. Viram que a terra era boa, viram que a terra era tudo aquilo que Deus disse para eles, mas eles acharam que os gigantes eram maiores do que Deus. E aí a incredulidade tomou conta do coração deles. E eles ficaram paralisados. E por conta disso começaram a disseminar fake news, começaram a disseminar mentiras, que contaminou o coração daquele povo. Se tornaram passivos. E eu fui lá no dicionário também, para ver o que é significado de passivo. Que sofre ou que é alvo de uma ação. O passivo, ele está sujeito a uma ação de terceiros. Ele sofre daquela influência. Ele é alvo de uma ação de outro. Ou seja, estavam debaixo, do poder daqueles gigantes que habitavam a terra. Apático, que expressa indiferença, que não tem iniciativa, vontade. Na gramática, passivo, que é alvo da ação do verbo, disse do sujeito na voz passiva que sofre ou recebe uma ação ao invés de executá-la. Inerte ou apático. Assim a incredulidade trabalha na nossa vida. Quando nós começamos a olhar para a adversidade, quando nós começamos a olhar para os problemas, para os inimigos que se levantam contra a nossa vida, e nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração, nós nos acovardamos, nós nos tornamos inertes, apáticos, passivos, diante daquilo que Deus tem na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Então eu oro para que você seja um Josué, um Caleb, sabe? Não, eu vou me levantar, eu vou crer, eu vou avançar, eu vou conquistar aquilo que Deus me deu, não importa quais sejam os inimigos que se levantam contra mim. Eu creio no poder do meu Deus, eu creio na fidelidade do meu Deus, eu sei que o meu Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu. Se Ele me deu, é meu. E eu vou lá buscar. Fala para o teu irmão, vai buscar o que é seu, em nome de Jesus. Amém? E diz o texto que eles estavam contaminados por toda aquela incredulidade, e Moisés começou a argumentar com eles. Moisés começou a dizer: queridos, vejam, a terra é boa, Deus nos tirou do Egito, Deus quer nos levar para esse lugar, se animem, deixem de ser incrédulos, olhem para aquilo que Deus está fazendo. Tentou reverter a situação, mas tamanha era a incredulidade daquele povo. Depois você lê, diz que por causa disso eles tentaram até apedrejar Moisés, porque eles já estavam pegos pela incredulidade, eles já estavam pegos pela inércia, pela apatia. Por isso eles ficaram paralisados diante daquilo que Deus havia entregue na mão deles. Quantas vezes nós vivemos isso, queridos? Eu não é, eu falo por mim. Quantas vezes nós estamos diante da promessa de Deus? Quantas vezes nós estamos diante daquilo que Deus quer fazer na nossa vida e nós estamos apáticos, inertes, passivos? Porque existe algo para ser vencido, porque existe algo para você crer, para você esperar em Deus. Então você começa a se desmoronar, começa a se desmanchar, e a incredulidade rouba a nossa esperança, a nossa alegria. E aquele povo ficou ali parado, inerte.
E capítulo 14, Cris, Números 14, eu quero ler com vocês os versos 2 e 3, o terceiro princípio. Olha o que diz o texto: todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Terceiro princípio para você que quer conquistar aquilo que Deus te deu. Fala para o teu irmão: deixa todo vitimismo de lado. Eles amarelaram. Amém? Tem uma linguagem nossa aqui. Eles viram a terra e escolheram não crer, escolheram desobedecer a Deus, escolheram tentar a Deus. Foram teimosos, obstinados em si mesmos, fracos, covardes, e por causa disso estavam onde estavam. E aí o que eles começaram a fazer? Murmurar. Começaram a dizer coisas e logo encontraram um culpado. Logo encontraram um culpado para o problema deles. Começaram a reclamar contra Moisés e Arão e também começaram a reclamar contra Deus. Diz o texto: por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Deus agora se tornou o vilão da história. E eles se tornaram vítimas. Fala assim para o teu irmão: vitimistas morrem no deserto, e nunca herdam a terra prometida. Quando nós nos acovardamos, quando nós deixamos de crer naquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós caímos num lugar onde nós temos que justificar algumas coisas, porque nós não estamos vivendo as promessas de Deus, nós estamos ainda no deserto. Apesar de Deus ter uma terra para nós, nós escolhemos ficar no deserto, mas nós precisamos ter justificar, e normalmente o problema não somos nós, né? Nós resolvemos e escolhemos culpados para a nossa vida. Então nós começamos a culpar tudo, menos a nós mesmos. Aqui em Floripa não, né? Só em outros lugares. E aí nos tornamos vítimas das coisas que acontecem. Começamos a apontar o dedo para fulano de tal, para ciclano de tal, não, porque o meu problema é X, meu problema é Y, o culpado pela vida que eu estou vivendo é fulano de tal, é ciclano, enfim, né? Aqui o povo achou o culpado. O culpado era Deus. Deus nos tirou do Egito. Você, Moisés e Arão, que nos trouxe para cá. Como agora? Como nós vamos entrar nessa terra? Eles não conseguiram enxergar que a miséria era eles mesmos. Que não havia nada de errado com Deus, não havia nada de errado com Moisés, nem com Arão. Que o plano de Deus estava decorrendo como Deus havia planejado. Mas eles se tornaram vítimas. Guarda isso, queridos. Vítimas não vivem as promessas de Deus. Somente aqueles que creem, têm coragem. Vitimistas vão ficar sempre se lamentando à beira da terra prometida. Os vitimistas vão ficar sempre andando aquém daquilo que Deus deu para eles, porque eles são coitados.
eles são vítimas, eles não conseguem enxergar que precisam assumir a responsabilidade pelas suas vidas, pelas escolhas que fazem. E o povo escolheu a incredulidade, por isso estavam onde estavam. Provável que se esse povo tivesse se arrependido verdadeiramente, e em vez de terem acusado Deus, tivessem reconhecido a sua miséria e se arrependido verdadeiramente, possível que Deus tivesse ali pensado, não, eu vou dar mais uma oportunidade para esse povo. Somente os protagonistas vivem as promessas de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Então deixa de ser vítima, sabe? Deixa de ficar procurando culpados na sua vida. Encare quem você é, encare os seus erros, encare as suas péssimas escolhas. Você está onde você se colocou de alguma maneira, inconsciente ou inconscientemente. Quando você entender isso, você sai dessa paralisia, você sai dessa inércia e você assume a responsabilidade, e a partir daí você pode avançar em direção àquilo que Deus tem para você. Amém? Amém. Agora eu quero ler com vocês Números 14, 20 a 24, nós já estamos indo para o final, que é o último princípio. Então, qual é o primeiro princípio, galera? Para você que quer conquistar, precisamos conhecer o que é nosso. Precisamos conhecer aquilo que Deus já nos deu. Segundo princípio, precisamos ter fé e coragem para vencer os inimigos que se levantam contra nós. Terceiro, não seja mais vítima. Amém? Deixe todo o vitimismo de lado. Quarto, Números 14, 20 a 24, o Senhor Deus disse, já que você pediu, eu perdoo. Deus estava perdoando quem aqui? O povo. Porque mais uma vez, Moisés fez o quê? Intercedeu. Ele botou o joelho no chão, e ele clamou, ele orou, falou, Senhor, não, tenha misericórdia desse povo é teimoso mesmo, não é um bando de cabra safado. Mas tenha paciência, olha aqui, eu vou dizer do Senhor, que o Senhor tirou o povo lá do Egito para morrer no deserto, né? E ele começou a interceder. Então a Bíblia diz lá que Deus ouviu e Deus disse, eu perdoo. Mas, pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Fala para o teu irmão, primeiro princípio para você viver as promessas de Deus. Fala para o teu irmão, primeiro princípio para você viver as promessas de Deus. Obediência. O texto continua, eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Fala para o teu irmão, fidelidade. Segundo princípio, para você viver as promessas de Deus. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Quarto princípio para você que quer conquistar aquilo que Deus já te deu: a obediência e a fidelidade são requisitos para vivermos as promessas de Deus. Deus disse que Josué e Caleb entrariam na terra, porque eles foram obedientes e fiéis. Se você quer viver as promessas de Deus, queridos, é pré-requisito. Obedeça a Deus e seja fiel em tudo. Porque a obediência e a fidelidade vão te levar para a terra prometida. A obediência e a fidelidade vão te levar para esse lugar onde você vai poder usufruir de tudo aquilo que Deus já te deu. E a Bíblia diz que somente dessa geração, somente Josué e Caleb entraram
todos os outros, toda aquela geração, os espias foram acometidos de uma enfermidade e morreram. E toda aquela... o povo todo que saiu do Egito fazia pouco tempo que eles saíram do Egito. Não, nesse período fazia um mês e pouco que eles estavam saindo do Egito, né? 40 dias que eles esperam a terra, mas um período que eles andaram ali, fazia pouco tempo. Eles viram todos aqueles milagres que Deus fez no Egito, as pragas, eles viram a glória de Deus no deserto, eles viram coisas maravilhosas. Essa geração, ela tinha uma matéria-prima maravilhosa para crer nesse Deus. Eu fico imaginando assim, imagina que a nuvem de Deus estivesse aqui em cima dessa tenda. Comida que caiu. Comida, uma maná que vinha do céu. O mar que se abriu. Meu Deus, galera. E essa geração, diz o texto, que só Josué e Caleb depois entraram na terra. Mas o que me chamou mais atenção, depois de você ler em casa, foi que Deus disse que Ele falou, eu juro, um pouco mais à frente, Ele fala, eu juro que eu vou fazer aquilo que o povo pediu. Eu vou responder conforme o povo me pediu. Eu vou dar o que o povo pediu. O que eles tinham pedido? Seria melhor que nós morrêssemos no deserto. Seria melhor que nós voltássemos para o Egito. Sabe o que Deus fez? Assim seja. Eu vou dar o que vocês me pediram. Essa geração toda morreu. De 20 anos para cima. Aqueles que tinham até 20 anos. Os que nasceram no deserto sobreviveram. Os que saíram do Egito com menos de 20 anos entraram. Os que tinham acima de 20 anos de idade, todos morreram no deserto. Eles andaram 40 anos pelo deserto. Toda aquela geração padeceu até que então eles pudessem entrar de novo na terra prometida. Isso me pesou no coração, sabe? Eu fiquei pensando, que loucura. A incredulidade daquele povo levou eles a desejarem, a morrer no deserto. A incredulidade deles levou eles a desejarem voltar a ser escravos no Egito, ao invés de avançar naquilo que Deus já havia entregue para eles. Eles trocaram uma terra boa que mana leite e mel, eles trocaram as promessas maravilhosas de Deus pela possibilidade de voltar a ser escravo no Egito. Vocês estão entendendo, queridos? Às vezes, às vezes não, essa é a realidade. Deus em Cristo Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Há uma terra prometida para mim e para você. Há um lugar de prosperidade para nós. Há um lugar de bênção para nós em todas as áreas da nossa vida. E porque nós não nos posicionamos em fé, porque muitas vezes nós não conhecemos aquilo que Deus tem para nós, nós acabamos vivendo uma vida miserável. Deus nos deu uma terra bendita e próspera, mas ainda habitamos no deserto. Continuamos no deserto da vida. Deserto não é lugar de habitação, queridos. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é para mim, deserto não é para você. Deus tem uma vida cheia de significado para você, uma vida com propósito. Deus tem uma vida plena para mim e para você. Isso foi conquistado na cruz. E por que ainda muitas vezes estamos no deserto? A minha oração, queridos, é para que nessa noite você levante do teu lugar, levante com fé, com coragem, tenha um espírito de fortaleza dentro de você que te faça declarar em nome de Jesus
eu vou conquistar tudo aquilo que Deus já me deu em nome de Jesus. O deserto não é para mim, o deserto não é lugar de moradia. Eu vou avançar naquilo que Deus tem para mim. Queridos, há áreas da nossa vida que ainda estão no deserto. Há áreas da nossa vida que ainda não experimentaram, não usufruíram das bênçãos de Deus. E eu oro para que nessa noite você faça como Josué e Caleb, que você possa cruzar o Jordão e entrar nessa terra bendita. Vai ter luta lá? Vai! Vão ter gigantes lá? Vão ter gigantes! Vão ter cidades fortificadas? Elas estarão lá! Mas você vai estar lutando por uma terra bendita. Amém, queridos? Amém. Vale a pena lutar por aquilo que é bom. É ou não é, queridos? Já que é para lutar, então vamos lutar por aquilo que Deus entregou para nós. Já que é para nós lutarmos, vamos lutar pela bênção de Deus. Porque muitas vezes nós estamos lutando pelo deserto. Estamos nos debatendo e tudo que nós vemos é areia, e é escorpião, e são serpentes, e é morte, é destruição. Não, queridos, Deus Ele quer te dar algo novo. Você se levante nessa noite em nome de Jesus, nas áreas que tiverem desérticas na sua vida, secas, áridas. Fala, Senhor, eu quero, e eu me levanto, tomo posse daquilo que o Senhor tem para todas as áreas da minha vida. Amém? Você entra nesse lugar com fé, com coragem, sem ser vítima de nada, assumindo a responsabilidade por quem você é em Cristo Jesus. Amém? Obedecendo, sendo fiel a Deus, porque ali você vai encontrar uma terra próspera e bendita. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar. Nessa noite nós preparamos uma mesa para nós. Você vai ter a oportunidade de tomar a Santa Ceia hoje. E eu falei isso pela manhã, sabe, queridos? Eu gostaria, se é que eu posso dizer assim, mas eu oro para que quando você sair do teu lugar, para você se servir do pão, do cálice, seja um ato profético na tua vida, como que você se levantando da sua incredulidade, ou levantando da sua apatia, levantando da sua inércia, dizendo, Senhor, eu me levanto desse lugar e eu me posiciono, e eu tomo posse das suas promessas na minha vida. Sabe, queridos, você participar da mesa do Senhor com um espírito diferente, como o de Caleb. Ele tem um espírito diferente, ele tem sido fiel a mim, sabe, amados? Se posiciona essa noite, firma a tua aliança com Deus, não permita se ver habitando desertos, quando Deus tem uma terra boa para você. Não habite em lugares de morte, não habite em lugares áridos, quando Deus quer te conduzir para um lugar de mansidão, para um lugar de prosperidade, para um lugar de vida. Ah, Senhor amado, eu te louvo, Deus, porque a tua palavra é maravilhosa e a tua palavra nos enche de esperança. Eu te louvo, Senhor, porque em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor preparou uma mesa abundante para nós. Há um banquete para aqueles que creem em Ti, Senhor. Há uma terra bendita para aqueles que creem no Teu nome, Senhor. E nessa noite nós queremos entrar neste lugar da Tua habitação. Nós queremos estar na Tua presença, porque ali há delícias eternamente, Deus, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, do deserto. Livra-nos da escravidão do Egito. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos da incredulidade do nosso coração. Nós queremos crer em Ti, Senhor, e avançar para conquistar tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa família, nas nossas relações, no nosso casamento. Senhor, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida ministerial.
ministerial, Senhor, nós queremos entrar na terra, nós queremos tomar posse das tuas promessas. Elas são verdadeiras, elas são para nós. Por isso nós cremos, declaramos, Senhor, isso é nosso. E nós não vamos nos conformar em viver uma vida com menos, nem com mais de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, para esse lugar bendito. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito pegue cada um aqui pela mão nessa noite e nos faça cruzar no Jordão, e nos faça entrar nesse lugar bendito. E eu oro para que não falte força e coragem para nós lutarmos as lutas que precisam ser vencidas diante de Ti, Senhor. E assim, passo a passo, de glória